Salve, salve, rapaziada. Boa noite a todos. Tarda, mas não falha. Depois de algumas semanas sem almanaque da Libertadores, estamos de volta. Estava em um período novo na minha vida, virei papai, então tive que deixar os estudos de lado da Libertadores, mas agora estamos retomando aos pouquinhos. E chegamos ao 22º almanaque da Libertadores para falar do Olímpia. Olímpia tricampeão paraguaio, muita história para contar da equipe paraguaia que está na disputa dessa Libertadores 2023. 22º almanaque, faltam apenas 10. E daqui para frente, em algumas gravações pode ter algum chorinho de fundo. Espero que vocês entendam e se inscrevam no canal, curtam o conteúdo, até porque agora tem criança no meio da situação. Então preciso de inscritos, preciso de dinheiro, preciso de patrocinador, até porque o leite está caro, a fralda está cara. Então, dessa força para esse humilde canal aqui, beleza? Grande abraço a todos e uma ótima noite de sexta. O Olímpia é o tricampeão da Libertadores. Então, o Olímpia tricampeão, única equipe paraguaia que conquistou a Libertadores na história. Então, é uma equipe gigante no futebol paraguaio, uma equipe que tem muita história para se contar. Se não for a maior equipe do país, é uma das maiores. Olha o chorinho. Começou, mas faz parte, gente. Vamos seguir. Minha esposa aí tá dando a maior força. Então vamos seguir a gravação aqui. O Olímpia é a única equipe do Paraguai que conquistou a Libertadores e por falta de uma conquistou logo 3. Conquistou em 79, em 90 e em 2002. Em 79, tá aí a imagem da conquista no ano de 79, foi contra o Boca Juniors. Histórico, né? Uma das maiores equipes que disputa Libertadores em toda a história, o Boca. O Olímpia garantiu sua primeira Libertadores contra o Boca. Em 90, o título foi contra o Barcelona de Guayaquil. Tá aí a comemoração dos paraguaios também no início dos anos 90. E em 2002, o título foi aqui no Brasil, mais precisamente no estádio do Pacaembu. Título esse conquistado contra o São Caetano. 2002, ano histórico para o Brasil, ano de pentacampeonato do Brasil, mas para o Olímpia também foi histórico chegar ao tricampeonato da Libertadores. Inclusive, chegou ao tricampeonato antes de gigantes do futebol sul-americano. Chegou antes do São Paulo, antes do Santos, antes do Palmeiras, antes do Grêmio. Então, o Olímpia, uma equipe muito tradicional, está há um tempo sem conquistar, mais de 20 anos sem conquista de Libertadores, mas merece todo o respeito, porque é uma equipe que fez história e faz história ainda na disputa da Libertadores. E falando nessa disputa de 2002, que foi a disputa mais recente, o título mais recente, aliás, de Libertadores, o Olímpia ele passou por algumas pedreiras para conquistar esse tricampeonato. Nas oitavas, um confronto mais tranquilo contra os chilenos do Cobreloa. Nas quartas de final, Boca Juniors deu o Olímpia seguiu na Libertadores. Nas semifinais, o Grêmio, também o Suduro de Roer. E na final, o São Caetano. Na época, uma das sensações do futebol brasileiro, para quem não lembra, o São Caetano marcou época no início dos anos 2000, foi vice-campeão brasileiro, conquistou esse vice-campeonato de Libertadores. Foi uma equipe que teve um boom ali no início dos anos 2000, mas infelizmente hoje vive uma situação delicada, beira a falência o São Caetano. Nessa final, contra o São Caetano no Paraguai, o Olímpia perdeu por 1-0. O Ailton marcou pelo São Caetano, e no Pacaembu o Olímpia venceu, precisava vencer fora de casa, venceu por 2-1 e venceu de virada. O São Caetano chegou a abrir o placar com o Ailton novamente, e no segundo tempo, Córdoba e Baez marcaram para o Olímpia e acabou levando a partida para as penalidades, que o Olímpia acabou conquistando esse tricampeonato. Então foi uma final muito difícil para o Olímpia, uma das finais, se não a final mais difícil que o Olímpia disputou de Libertadores para conquistar o título.
e conquistou esse tricampeonato em 2022 em um Pacaembu lotado por um pouquinho de torcedor do São Caetano, um pouquinho de torcedor do Palmeiras, um pouquinho de torcedor do São Paulo, do Corinthians, do Santos, todo mundo apoiando o São Caetano, porque era uma equipe que vivia ali uma equipe pequena, que estava crescendo, uma equipe que chegou numa final de Libertadores, então acabou se tornando, na época, a queridinha aqui do futebol paulista. Mas, infelizmente, para os brasileiros não deu para o São Caetano e para o Olímpia, felizmente, tricampeão da Libertadores. Então, será que mudaria a história do São Caetano um título de Libertadores? O que seria do São Caetano se o São Caetano fosse campeão da Libertadores em 2002? É um tema legal de vídeo. Vou pensar em algo para fazer um vídeo falando sobre esse São Caetano do início dos anos 2000. Mas hoje o tema é o Olímpia, que conquistou esse título em um Pacaembu lotado. Tudo estava contra o Olímpia. Derrota no Paraguai. O Olímpia teve que vir aqui, vencer, reverter o placar, venceu de virada e garantiu nos pênaltis o tricampeonato. Nessa disputa, um dos principais destaques do Olímpia, né, campeão da Libertadores, era o zagueiro Cáceres, histórico zagueiro não só do Olímpia, mas da seleção paraguaia. Tanto que a foto aí que eu coloquei do zagueirão Cáceres é com a camisa da seleção paraguaia. Ele disputou 3 Copas do Mundo pela seleção e ele passava muita segurança para a defesa do Olímpia e para a defesa da seleção paraguaia. Então, o Cáceres é um ídolo paraguaio e um ídolo do Olímpia, teve muita importância nesse tricampeonato conquistado no estádio do Pacaembu. E com a participação nessa Libertadores, o Olímpia chega à sua 44ª disputa de Libertadores, uma das equipes que mais disputou Libertadores na história. Mais um ponto aí, mais um dado que mostra a importância do Olímpia na disputa de Libertadores, o quanto a equipe é gigante na disputa da principal competição sul-americana. E para a disputa desse ano, o principal reforço é esse cara aí, ó, lateral esquerdo. Ele é argentino e ele é o Facundo Zabala. Tem 24 anos de idade, chegou por empréstimo do futebol italiano, ele atuava no Venezia, está emprestado até o final da temporada para o Olímpia, e é o principal reforço, já assumiu a titularidade da equipe, e o argentino vem dando conta do recado, pelo menos nesse início de Libertadores, com a camisa do Olímpia. E um dos principais destaques é esse cara aí, é o atacante Fernando Cardoso. Tem 22 anos apenas, é uma promessa no futebol paraguaio, marcou 5 gols nessa temporada e deu 2 assistências em 19 partidas disputadas. Já vestiu a camisa da seleção paraguaia em seleções de base e é muito esperado, é muito pedido na seleção principal. Então é um jogador diferenciado que pode chamar a atenção em partidas dessa Libertadores. E o Libertad, ele está no grupo H da Liberta, ele está nessa Libertadores de 2023, ele está em segundo no seu grupo, tem 5 pontos conquistados em 3 partidas disputadas. É uma vitória e 2 empates nas 3 primeiras partidas. Lembrando que nessas 3 rodadas iniciais, o Olímpia jogou 2 partidas fora de casa, empatando as 2, e jogando em casa, venceu. Então, fora de casa, empatou contra o Atlético Nacional e contra o Melgar. E em casa, venceu contra o Patronato da Argentina. Então, para a Libertadores, são bons resultados. Não perde fora de casa, garante um empatezinho. E jogando em casa, faz valer o fator casa e vence. Então, o Olímpia vem fazendo uma boa campanha. Já vai deixando aí bem encaminhada a classificação para a segunda fase, principalmente tendo 2 jogos em casa nesse retorno na primeira fase. E a casa do Olímpia é o estádio Manuel Ferreira, localizado em Assunção, na capital paraguaia. O estádio ele tem capacidade para 23 mil torcedores, é palco do Olímpia nessa Libertadores. Os próximos jogos estão marcados para esse estádio e é o caldeirão da maior equipe paraguaia, podemos dizer assim, maior equipe paraguaia, pelo menos em disputa de Libertadores, né? Sem dúvida.
E o treinador do Olímpia é conhecido esse cara, hein? Aí pela imagem, a maioria dos torcedores brasileiros já devem saber quem é o Diego Aguirre. Ele já treinou o Internacional, o Atlético Mineiro e o São Paulo. Agora está lá no futebol paraguaio. O uruguaio Diego Aguirre está comandando o Olímpia na temporada de 2023. O início dele, no meu ponto de vista, não é dos melhores. Em 12 partidas que ele comandou o Olímpia, ele venceu 4, empatou 4 e perdeu 4. De regular para bom. Podia ser melhor esse início do Aguirre, mas também poderia ser pior. Tá bem ali em cima do muro, bem médio. Mas quem sabe nessa Libertadores ele pode evoluir e já cair nas graças da torcida. Ainda gera um pouquinho de desconfiança, principalmente no Campeonato Paraguaio, não vem agradando os resultados, mas uma boa Libertadores pode mudar o patamar dele, principalmente com a torcida do Olímpia. Torcida do Olímpia que, obviamente, é muito exigente, principalmente se dizendo de Libertadores, né? É o único tricampeão da Liberta lá no Paraguai. É o único campeão de Libertadores no Paraguai. Então, torcedor do Olímpia acaba sendo muito exigente. Recentemente, o Olímpia, inclusive, disputou uma final de Libertadores contra o Galo em 2013, mas acabou não dando bom para o Olímpia. O Olímpia acabou derrotado na final da Libertadores contra o Olímpia lá no Mineirão e perdeu a chance de conquistar um tetracampeonato de Libertadores. Mas, enfim, recentemente, dá para dizer que é recente, 10 anos, o Olímpia ele chegou numa final de Liberta, mas infelizmente para os paraguaios não conquistaram o título. E o próximo jogo do Olímpia na Libertadores é no dia 24 de maio. Esse vídeo está indo ao ar no dia 12, então daqui 12 dias o Olímpia volta a campo pela Libertadores e a partida será contra o Patronato e a partida será lá na Argentina. Patronato que é considerada a equipe mais fraca desse grupo. Então o Olímpia acaba tendo essa obrigação de vencer mesmo fora de casa. Vencendo fora de casa chega a 8 pontos e fica muito bem encaminhada essa classificação. Então esse jogo no dia 24 de maio é importantíssimo para o Olímpia. Olímpia que para mim é o grande favorito nesse grupo a conseguir a classificação. Acredito até que fica na frente do Atlético Nacional, uma equipe que vem ganhando tradição na Libertadores nos últimos anos, ganhou um título em 2016 ou 2017, se eu não me engano, no Atlético Nacional, agora vai fugir da memória, até porque eu estudei para o Olímpia para esse vídeo, não para o Atlético Nacional. Mas é em um desses anos, 16 ou 17, que o Atlético Nacional ganhou a Liberta com Borja, com Guerra. Então, mas o Olímpia para mim é mais forte, inclusive, que o Atlético Nacional, e é o grande favorito a liderar esse grupo. Esse é o meu ponto de vista. Comente aqui o que você acha, se o Olímpia no grupo H vai garantir a classificação na liderança, se vai sofrer. Esse é um breve resumo do Olímpia. Tem muita história, mas o vídeo tem que ser um pouquinho curto, é um vídeo bem resumido para dar uma introdução da história do Olímpia e Libertadores. Tricampeão da América, o Olímpia, muita tradição, tem uma boa equipe, creio que não briga por título, mas é uma equipe que pode chegar até em quartas de final da Libertadores desse ano. É uma equipe que estará entre as principais equipes da América, pelo menos entre as 8 no meu ponto de vista. Qual que é a sua opinião? Comente aqui se você conhece mais algum jogador do Olímpia. Eu falei de 2 jogadores, do lateral esquerdo argentino que chegou agora e do centroavante, jovem centroavante que vem se destacando bastante no futebol paraguaio, que é o Fernando Cardoso. Fernando Cardoso, jogador importante. Então, se algum brasileiro tiver, alguém que está vendo esse vídeo, a sua equipe, a equipe que você torce, vai enfrentar o Olímpia, tem que ficar atento no Fernando Cardoso. Bom jogador, jogador perigoso, mas você que está vendo o vídeo, se conhecer algum outro jogador do Olímpia que é rabisqueiro, que dá trabalho, comente aqui o nome dele, para eu também dar uma pesquisada, porque eu gosto de ver bons jogadores em campo, mas o principal destaque do Olímpia é o Fernando Cardoso. Curtiu o vídeo? Curtiu esse resumão da história do Olímpia e Libertadores?
Então curta o conteúdo, se inscreva no canal, fortaleça o projeto do R-City, beleza? Sextou, boa balada para todos, boa noite de sono para quem, assim como eu, vai ficar em casa quietinho, mas quem é da night, sextou, tamo junto e um ótimo final de semana. Amanhã tem mais conteúdo no R-City. E é isso, rapaziada. Grande abraço a todos e até a próxima. Tamo junto!